Sejam todos muito bem-vindos à Escola Bíblica Dominical SEMAD. Um tempo de ensino da palavra, crescimento espiritual e compromisso com a missão. Paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na nossa querida EBD SEMAD, Escola Bíblica SEMAD, que vai ao ar para que você tenha um melhor entendimento, uma melhor compreensão da lição. Hoje nós vamos estudar a última lição. Encerramos o trimestre e nós vamos hoje estudar a lição sobre o tema A Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Eu sou o pastor Alcenir, pós-doutorado em teologia, e estou aqui para ajudar a você na compreensão da lição que é de extrema importância. Todas as lições foram de extrema importância para nós, porém essa agora é o fechamento. O nosso textuário diz assim, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-a em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. A nossa verdade prática diz, a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade, o Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Então nós vamos estudar a fundo um pouco mais sobre esse assunto. E uma das coisas que nós temos que entender é que a dimensão é obra realizada de uma forma ampla, de uma forma irrestrita, tá? E nós vamos ver também que na nossa introdução, nós vamos ver uma parte que eu marquei aqui para a gente entender. Ele diz assim, a Trindade é uma doutrina fundamental da fé cristã. Sabe por quê? Porque ela revela o agir corporativo do Pai, o agir do Filho e do Espírito Santo de forma harmoniosa na criação, redenção, santificação e na comunhão da igreja. Então, se nós chegamos na lição de número 13 e ainda não entendemos a importância do Espírito Santo, agora está na hora de nós entendermos, porque a nossa salvação também depende da nossa comunhão com o Espírito. Então vamos lá para o primeiro tópico, que ele diz assim, a Trindade e o plano redentor. Eleito segundo a presciência. Queridos, uma coisa que nós temos que entender, que presciência não é onisciência. Presciência é saber antes. E onisciência é saber tudo, é diferente. Então, uma coisa que a gente já pode começar a anotar. Então, se você olhou ali, segundo a presciência de Deus, então ele sabe de tudo. Ele sabe o que vai acontecer. E lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ele diz assim, e se o meu povo, que povo é esse? É aquele povo que reconhece o Pai, reconhece o Filho e anda segundo o Espírito. Então, nós temos que entender que essa presciência ela vai nos levar a um conhecimento de que Deus sabe de tudo a nosso respeito e sabe de tudo que fazemos e de tudo que nós estamos para fazer. A onisciência ela vai tratar de um assunto diferente. Ele sabe do que nós fizemos, do que nós estamos fazendo e o que vamos ou não vamos fazer. Essa é a onisciência de Deus. E aí nós temos que ver que quando nós sabemos de antemão, nós temos como trabalhar melhor. No segundo subtópico ele diz, redimido pelo sangue de Cristo. Então, vamos lá. Primeiro, a presciência do Pai. Agora, segundo, a remissão de Cristo. Então, Cristo vem para quê? Para redimir a igreja. O que é redimir? Redimir, querido, é pagar a dívida, uma dívida que nós tínhamos, porque nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um seguia para o seu próprio caminho, mas agora, em Cristo, nós temos um único caminho. Lá em João 3,16, ele diz assim, para que todo aquele que nele crê. Então, Jesus traz para si a atração da salvação, para que nós tenhamos sangue. E o sangue de Jesus, ele vai nos redimir, porque ele nos purifica de todo o pecado, assim como João disse, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o Cordeiro vivo não adiantava, tinha que ser imolado. Então o sangue do Cordeiro de Deus é que nos livra de todo o pecado. Certo? No subtópico 3 ele vai falar, santificados pelo Espírito Santo. Agora sim,
Entenda uma coisa, querido. Santificado e santificação são duas palavras que são bem parecidas, mas de forma diferente e interpretativa. Santificados quer dizer tornado santo, e santificação é o processo de se tornar santo. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós fomos santificados em Cristo. E agora, através do processo de santificação, nós vamos começar a crescer até atingir a estatura de varão perfeito. E é isso que a Escritura nos ensina. Então, uma coisa que nós temos que entender, que a igreja, se ela não tiver o Espírito Santo de Deus agindo nela, ela não se torna um organismo, mas ela se torna uma organização, porque Paulo disse, olha, se nós temos o Espírito, que também andemos em Espírito. E o que é a diferença de ser organismo e organização? Organização é uma entidade que vai trabalhar em prol do reino de Deus. E um organismo? O organismo é vivo. Então nós temos o templo como uma organização e nós como organismo vivo pertencentes ao corpo de Cristo. E isso é muito bom da gente entender. E nós só conseguimos isso através da santificação, que venha pelo proceder do Espírito, que o Espírito ele vai nos moldar de dentro para fora, para que nós tenhamos uma plena compreensão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E isso, para nós, é o processo chamado santificação. Então, a cada dia eu me santifico mais, a cada dia eu me torno mais santo. E isso, para nós, é de extrema importância. No tópico 2, ele vai dizer, ó, a igreja e a comunhão com a Trindade. Queridos, comunhão é o ato de comer junto. É por isso que na ceia nós comemos o pão não individual, mas comemos junto para quê? Para demonstrarmos que nós temos comunhão uns com os outros. Então ele fala, em primeiro ponto, ele fala a comunhão com o Pai. Bom, o amor demonstrado por Deus, que ele demonstrou por nós, tornou-se possível através de Cristo. Lá em João 3,16 ele diz, ó, porque Deus amou o mundo. Então não foi um ato esporádico, foi um ato sublime. Ele disse, ó, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Então, a Escritura demonstra que os crentes têm que zelar por esse amor de Deus. Ele tem que zelar por estar incluído nesse amor. E é essa a nossa luta diária, porque para estar incluso no amor de Deus, nós temos que ter relacionamento. Para ter relacionamento, nós temos que ter intimidade. E muitas das vezes nós nos esquecemos que a intimidade vem através do conhecimento da palavra do Senhor. Eu e você, nós temos uma vantagem. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E é Ele que vai nos revelando, na medida do nosso conhecimento, os mistérios e as verdades contidas na palavra do Senhor. E é por isso que nós temos, em primeiro lugar, a comunhão com o Pai. Quando eu restabeleço essa comunhão, que fora perdido lá no Éden, eu começo a ter um caminhar diferente. Depois eu entro na comunhão com o Filho. Porque, olha só, João revela que é por meio de Cristo que temos acesso ao Pai. Então, ele vai dizer, ó, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E isso a gente tem que entender bem a fundo, porque nós não vamos direto ao Pai sem passar por Cristo, sem passar pelo Filho, porque é um só redentor, um só intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E nós temos que ter essa comunhão. Então, olha só, assim, a vida eterna que ele veio, que dizendo lá em João 1,21, lá em Judas, que ele diz, olha, misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, se ele tem a vida, nós temos que ter comunhão com o Filho. Assim, a vida eterna não é apenas uma realidade futura, pois estar em Cristo hoje é requisito essencial para que nós obtenhamos a dádiva da vida eterna. Então, nós podemos desfrutar da vida eterna hoje aqui na terra, da comunhão com o Pai, através da comunhão com o Filho. Se eu tenho comunhão com o Filho, eu tenho acesso ao Pai. E isso, para nós, é uma coisa que nós temos uma facilidade de entender, porque, olha só,
Desse modo, é impossível possuir uma vida eterna sem ter a comunhão com Cristo. Então, quando eu perco a comunhão com o Senhor Jesus, eu deixo também de participar da vida eterna. Eu deixo também de ter a comunhão com o Pai. E se eu não tenho comunhão com o Filho e não tenho comunhão com o Pai, eu perco a minha salvação. E uma coisa que a gente tem que entender, que esse versículo evidencia que a vida espiritual genuína não é possível sem a ação constante do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5, 25. Então o Espírito Santo, ele intercede, ele age em nossas vidas, ele age no nosso interior. E essa oração no Espírito não se resume a palavras, mas se expressa intimidade e dependência na direção divina. Quando eu oro em Espírito, eu demonstro a Deus a minha intimidade. Eu demonstro ao Pai, olha, eu tenho intimidade contigo através do teu Filho. Eu demonstro a Deus que eu tenho uma submissão a Ele, porque aqueles que oram, eles buscam orar ao Pai em submissão e não em exaltação. Eu já vi muita gente dar ordem a Deus, Senhor, eu te ordeno, cure essa pessoa, levanta ela. Nós não temos que dar ordem, a vontade é do Pai, assim como Jesus ensinou para nós no Evangelho de Mateus, ele disse, seja feita a tua vontade, não a minha. Então a vontade de Deus é essa, que nós permaneçamos. Assim, a verdadeira unidade cristã, ela não ocorre por meio de celebrações, mas é preservada pelo Espírito quando os cristãos vivem em comunhão e amor sacrificial. Queridos, amor sacrificial é aquele amor que Deus demonstrou para nós. Ele pegou o que ele tinha de melhor, entregou para nós. E nós, o que temos entregado a Ele? O que nós temos dado a Deus? O que nós temos feito em retribuição ao Senhor por aquilo que Ele tem nos dado? O que nós temos colocado diante de Deus? Qual é a nossa submissão? Qual é a nossa comunhão? Qual é a nossa relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito? Às vezes nós achamos que temos comunhão, mas queremos comer só o pão da fartura, o pão da bonança. E na hora da escassez, na hora da doença, na hora daquelas dias não tão felizes, nós também temos que ter comunhão. Afinal de contas, sem essa comunhão, fica difícil para nós alcançarmos a tão grande salvação. Então, olha só, a igreja, ela é sustentada pelo amor do Pai, pela graça do Filho e pela comunhão no Espírito. Então, o sustentáculo da igreja está nisso. Igreja que não tem comunhão com o Pai, igreja que não tem a graça do Senhor Jesus passeando ou ministrada no seio da igreja, e que não tem a comunhão com o Espírito Santo, ela é uma igreja falida. Ela é só uma organização, como existem várias ONGs, como existem várias entidades que tratam só de um organismo. Não é só uma organização, não é um organismo. Mas nós somos um organismo vivo, nós somos testemunhas vivas de Deus. E quando Deus fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Então o Pai está pronto para poder nos atender, mas depende da nossa comunhão, depende da nossa trajetória aqui na Terra. Como é que nós estamos andando em espírito, em vontade própria? Como é que meus olhos estão vendo? Com os olhos carnais ou espirituais? O que o meu ouvido tem ouvido? Tem ouvido hinos de louvores a Deus ou tem ouvido coisas que não constroem nada? O que meu coração, qual é a razão, o que meu sentimento tem? Um sentimento de ódio, um sentimento de ira ou um sentimento de amor? Portanto, que o Espírito Santo de Deus, através dessa comunhão, venha transformar-nos de dentro para fora para que possamos ter plena comunhão com Deus, tendo comunhão com o Espírito, com o Filho e com o Pai. No terceiro tópico, ele diz assim, a igreja é enviada pela Trindade. Uma coisa que me alertou muito nessa lição é que Jesus vai dizer assim, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Olha só, Deus já havia escolhido a igreja. O Filho já havia
Deus havia eleito a igreja, o Filho havia escolhido a igreja. Agora o Espírito Santo daria revestimento de poder. Então, o que foi colocado aqui como tema do tópico 3 foi muito bonito. A igreja é enviada, porque Jesus disse, ó, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, depois vocês vão. Então, é o Espírito Santo de Deus que envia a igreja a fazer a obra do Senhor aqui na terra. E no primeiro tópico ele fala, ó, a missão dada pelo Pai. Olha só, a origem está no coração do Pai, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Mas e o que nós temos feito para alcançar essa vontade, hein? O que nós temos feito? Deus nos deu uma missão e nós temos cumprido. Olha, a Trindade age de forma cooperativa no envio da igreja ao mundo. E nós, muitas das vezes, nós queremos ir, mas nós não temos nem comunhão com o Pai. Então, nós não conseguimos. Se a missão é dada pelo Pai, eu preciso ouvi-lo para que eu possa dar o sim, para que eu possa acompanhá-lo. E Mateus vai dizer assim, ó, Jesus vai dizer lá no Evangelho de Mateus, vós sois a luz do mundo. Como é que eu vou ser luz se eu não sofri uma transformação? Como é que eu vou ser luz se eu não tenho nada para mostrar às pessoas de diferente? Como é que eu vou ser luz se eu não ando em espírito? Como é que eu vou ser luz se eu não tenho comunhão com o Pai e com o Filho? Então, uma coisa que nós temos que ver, que no Novo Testamento, esse chamado ganha novo vigor por meio da igreja. Então, no Antigo Testamento havia um chamado, agora ele ganha, porque agora tem um revestimento de poder. O Filho, no subtópico 2, comissiona seus discípulos. Agora sim, o Filho enviado pelo Pai, agora envia a sua igreja. Bom, primeiro Deus, o Pai manda o Filho ensina tudo o que havia de ensinar aqui na terra. E agora o que ele faz? Ele comissiona a igreja. Ele diz, olha, agora vocês vão, portanto, ide. Mas olha só o que ele diz. Ensinai todas as nações. Um dos pontos mais falhos para nós hoje é ensinar. Nós não temos muitas pessoas dispostas a ensinar. Nós temos muitas pessoas dispostas a ganhar alma, nós temos pessoas dispostas a abrir frente de missão, nós temos pessoas dispostas a vários ministérios, mas o ministério do ensino, nós temos poucas pessoas. E é um mandamento, ele diz, ó, portanto, ide, ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 19 e 20. Então, olha só, 2 vezes ele fala de ensino. Ensinar as nações e ensinando-as a guardar. Jesus se baseava lá no livro de Deuteronômio, que ele diz, olha, eis que eu tenho colocado diante de vocês os mandamentos, para que vocês possam obedecê-lo. Então, para que nós tenhamos condições de ensinar os mandamentos, nós também temos que conhecer esses mandamentos. E essa é uma expressão que a igreja tem que absorver. Ela tem que absorver que o ide é tão importante quanto o ensino, que é tão importante quanto o batismo, que é tão importante quanto toda a missão. Não existe nada no comissionamento que não seja de extrema importância, tá? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Mateus 28, 19, ele está dizendo, ó, batizando em nome da Trindade. Ah, pastor, mas tem várias citações bíblicas que falam em batizar em nome de Jesus. Ei, é batizar no poder do nome de Jesus, debaixo daquilo que ele ensinou. É batizar em nome de Jesus devido aos seus ensinamentos. É batizar segundo os ensinamentos que Cristo nos deixou. E qual é o ensinamento que Cristo nos deixou? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, o batismo é realizado com a autoridade do nome de Jesus, quando se batiza. Essa fórmula batismal, ela é trinitária, ela não é unitária, ela não é unicista. Ó, eu vou batizar você só em nome de Jesus, isso não existe. Então, não é apenas uma liturgia, é uma confissão pública de fé, o batismo. E a obra redentora da Trindade, ela é consumada. Então, quando eu entendo esse batismo,
eu fiz até um artigo que eu disse assim, ó, suponhamos que um povo que nunca ouviu falar de Bíblia, de Jesus, nem nada, chegasse até a eles uma Bíblia e eles conseguissem lê-la. E alguém começasse a entender, iriam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não entendo porque muitas pessoas contestam essa fórmula batismal, essa fórmula trinitária de batismo, batizando só em nome de Jesus ou só em nome do Pai. Nós temos que batizar de uma forma completa. A obra de Deus, ela é completa. A obra de Deus, ela não pode ser feita de qualquer maneira. A obra do Senhor, ela tem que ser feita com ordem, com decência e ela tem que ser completa. Então, quando nós temos a comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho, a comunhão com o Espírito, a igreja do Senhor, ela anda em espírito cumprindo o mandamento de Deus. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Então ele está mandando, vamos fazer missões, vamos sair, vamos evangelizar, mas vamos ensinar, ensinando-as a guardar tudo que eu vos tenho dito. Olha só, ensinando a guardar todos os mandamentos que o Senhor Jesus deixou para nós. Aí sim, quando ele sabe, agora vamos batizar. Para que isso, pastor? Para que não entre um pecador seco e saia um pecador molhado do local de batismo. E isso tem acontecido verazmente, tem acontecido em vários locais. A pessoa sai do batismo e ela não tem nenhuma transformação, ela não deu nenhuma confissão pública de fé. Por quê? Porque ela não foi ensinada. Quantas pessoas nunca foram ensinadas sobre o batismo? Quantas vezes nas minhas andanças pelo Brasil, eu encontrei pessoas que eu falava assim, vem cá, você já aceitou Jesus? Não, eu não preciso aceitar Jesus porque eu sou filho de pastor, sou neto de pastor. Ei, quem que diz que ser filho e neto de pastor garante a sua salvação? O que garante a sua salvação é aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E aí sim, quando você faz a declaração pública de fé, você tem condições de ser batizado. E as pessoas têm que entender isso. É por isso que é importantíssimo essas aulas, para que nós possamos compreender a importância das doutrinas deixadas dentro da Bíblia. E as ordenanças deixadas é essa. Ide, ensina, batiza. Agora tem uma fórmula, você não vai batizar de qualquer maneira. Você batiza em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. O Espírito capacita e envia. Agora sim, nós chegamos no subtópico 3. E agora olha só, capacitação. O que é capacitação? Capacitação, querido, é uma especialização que ele nos dá para que nós possamos entender o que nós vamos fazer. Porque não é simplesmente pegar a pessoa e enviar para qualquer lugar e dizer assim, vai e faz a obra. Não é assim. Ele tem que ser capacitado. Os discípulos haviam passado com Jesus um bom tempo com ele. Haviam visto vários sinais e maravilhas que ele fazia. Haviam ouvido dele parábolas, haviam ouvido dele tantos ensinamentos. Mas faltava-lhes uma coisa. Ainda faltava-lhes a capacitação. O que é a capacitação? O revestimento. Quando nós estamos aqui, dentro da igreja, quando nós estamos dentro da escola bíblica, quando nós estamos no hall de amigos cristãos, é uma coisa. Mas quando nós é terreno santo. Mas quando nós saímos, nós estamos andando em terreno de Satanás. E lá nós precisamos de revestimento. Aí olha só o que diz aqui, ó. A missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito. É ele quem dá poder e ousadia para testemunhar de Cristo. Se nós hoje fôssemos postos à prova, ou morre ou assina esse papel aqui, essa confissão aqui negando a Cristo, qual seria a nossa decisão? A igreja precisa de poder. A igreja precisa de poder. Policarpo, um dos pais da igreja, aos 89 anos ele foi condenado à fogueira por ser herege. E olha só, por ser herege, agora condenado nessa altura da vida. E o procônsul chegou para ele e disse, olha, Policarpo, você já está nessa idade, assina esse papel aqui, nega o teu Cristo e eu te tiro da fogueira. Ele falou, olha, por mais de 80 anos eu tenho servido ao meu Deus e ele nunca me virou as costas, ele nunca me negou. Não vai ser agora que eu vou negar ele, pode me queimar.
Isso é testemunho vivo, é esse poder que nós precisamos, para que na hora das adversidades, na hora das agruras, na hora da doença, nós possamos confiar que Deus precisa de nós ali para darmos testemunho. Ele não apenas acompanha, mas ele orienta e dirige a tarefa evangelizadora da igreja. Então o Espírito Santo, ele faz tudo para nós, tá? E é o Espírito quem concede dons espirituais para o exercício eficaz do ministério. É ele que vai conceder, de acordo com a necessidade da igreja, os dons que Deus deu ao Espírito para que distribuísse a igreja, para que nós supríssemos a necessidade da igreja. Se é profecia, ele levanta alguém em profecia. Se é cura, ele levanta alguém em cura. Se qualquer ministério que existe é dom de maravilha, qualquer um deles é dado para a edificação da igreja e para que a igreja ande como organismo vivo. A nossa sinopse, ela diz assim, a missão da igreja é trinitária, o Pai envia, o Filho comissiona e o Espírito capacita. A nossa conclusão diz assim, a Trindade está presente em toda a história da salvação, desde a nossa eleição, formação, santificação e envio. Por isso, como instituição trinitária, a igreja é chamada a cumprir seu papel no mundo com poder e fidelidade. Essa igreja vive, persevera e cumpre sua missão mediante a comunhão com Deus triuno. Essa doutrina não é abstrata, mas prática, viva e transformadora. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a todos. Aqui foi mais um trimestre junto com você. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se inscreva no canal EBD SEMAD. O nosso link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Faça parte, entra lá no nosso Instagram, participa do Instagram da SEMAD, venha fazer missões conosco. A SEMAD existe para que a obra de Deus possa ser feita aqui na Terra. No próximo trimestre nós vamos estar juntos. Eu e você e mais quantas pessoas estiverem dispostas. Anuncie, compartilhe, ative o sininho, comente na lição, faça aquilo, você tem liberdade de expressão e nós vamos estar aqui para atendê-lo. Na descrição do vídeo é deixado o link para que você possa acessar e ter acesso ao material de apoio. Lá está os slides, vai estar o vídeo e vai estar também o material em PDF para que você possa ministrar uma boa aula. Que Deus possa abençoar. É a Escola Bíblica Dominical SEMAD, formando discípulos para alcançar vidas.